Esse último conteúdo da Megyn Kelly com Tucker Carlson me fez perder a paciência. Sabe? Porque existem alguns eventos e coisas que acontecem que são simplesmente imperdoáveis. Por um bom tempo, eu até senti um pouco de pena da Megyn Kelly. Ela fica alternando entre Candace e Tucker, sem saber de que lado está. Talvez seja pró ou anti-Israel, eu entendo. Não é fácil, também não tenho certeza. Mas, ultimamente, ela pisou tanto na bola que isso é simplesmente imperdoável. Não só pelas declarações dela, mas porque apostou no cavalo errado. Olha, Candace caiu, Tucker está caindo, Nick Fuentes está caindo, todos eles estão caindo. E ela cometeu o erro incrivelmente idiota de escolher o cavalo errado. Ela simplesmente apostou nele. Ela poderia ter ficado com o grupo pró-América, o grupo pró-Trump, o grupo pró-Israel, o grupo que não está interessado em tornar tudo terrível, se enchendo de negatividade. Mas, ao invés disso, está focando em reconstruir e tentar entender pelo que nossos valores realmente lutam e criticar de forma justa e precisa as diferentes coisas que estão acontecendo. Mas não, ela preferiu se unir ao grupo dos oportunistas que adoram os islamistas. Ela vai na entrevista e diz: "Eu não amo o Islã, blá blá blá." Mas no fim das contas, se você é uma pessoa que usa sua plataforma pública para legitimar vozes de ódio e vozes ruins, você permite, apoia e ajuda essas pessoas, sendo parte do problema. Tucker Carlson é um aproveitador que adora islamistas. E Megyn Kelly, ao escolhê-lo, está absolutamente permitindo isso agora. E sem, eu esqueci a palavra, mas fazendo aquilo que significa que ela faz parte desse problema. Agora, ela mesma é responsável pela normalização de algumas das coisas mais loucas e ridículas que já vimos. Por um tempo, pensei que Megyn era meio legítima e normal. Talvez estivesse certa. Mas ela demonstra insegurança e não sabe bem onde se posiciona. Ok, eu consigo entender isso. Mas agora não. Chega, ela está fora. Acabou para ela. Já deu. Chega agora. Nós também já conversamos sobre o fato de que eu não gosto de trazer conteúdo dessas pessoas porque isso as apoia e dá mais visibilidade para elas. Fiquei pensando se deveria assistir aos vídeos. Decidi ver, mas assisti pela reação relpada de outra pessoa. Agora, eu acho que o vídeo que eu tenho aqui provavelmente é a melhor e mais precisa forma de a gente ver e discutir isso, porque ela passa o episódio inteiro criticando o Ben Shapiro. Normalizando Nick Fuentes? Sim, normalizando ele, dizendo que ele é alguém que contribui para essa retórica americana. Quero dizer, as coisas que saíram dessa entrevista são simplesmente chocantes. Na verdade, não vamos assistir ou apoiar eles, dando audiência. Vamos assistir uma mulher incrível, Dana, que descobri recentemente no The Dana Show. Adoro ela, é uma voz da razão e pensa de forma sólida. Nós vamos assistir as opiniões dela sobre tudo o que aconteceu com Megyn e Tucker e ver alguns trechos que são simplesmente de dar enjoo. Mas antes, quero avisar a todos que agora estamos com 89.935 seguidores, estamos prestes a chegar na marca de 90 mil. E, gente, semana que vem vamos bater 100 mil. Pode anotar o que eu estou dizendo, então não esquece de clicar no botão de inscrever-se. E o mais importante, compartilhe com uma pessoa para dobrarmos, com 2 para triplicarmos, com 3 para quadruplicarmos nosso alcance. Basta pedir para alguém entrar e seguir nosso canal. Assim, podemos alcançar a marca de 100 mil e, com sorte, 200 mil, 300 mil, 400 mil e realmente causar um impacto aqui no Pushback. Estamos lutando contra essas vozes insanas. Se você acha que Megyn Kelly não deveria ter uma plataforma enorme como ela tem, ou que Tucker Carlson não deveria ser a voz que representa a América. Ele é um defensor da lei Sharia. Por isso, ajude a fortalecer outras vozes e combater esse grupo. No Pushback, é nisso que acreditamos. Se você concorda, junte-se a nós. Você não vai se arrepender. Vamos assistir Dana, um lugar importante para divulgarmos. Sobre o que os grandes podcasters estão falando, devem estar comentando essa história, certo? Vamos ver? Eles quase não comentam sobre isso. Vamos rodar o corte 23 e ver se também destacam essas histórias importantes. Este é o corte 23. Ele é interessante e inteligente em vários assuntos. O que ele transmite tem valor e ele fala de temas que realmente valem a pena. Você pensa, esse não é um ponto ruim sobre o nosso país. É isso. E eu sou amiga dos dois, sou próxima dos dois, Megyn Kelly e Tucker Carlson, e eles estão discutindo sobre Nick Fuentes.
Ah, isso foi só ontem, né? Parece que está acontecendo muita coisa que eles nem mencionam, o que é interessante. O que é? Fico curiosa para saber qual é o valor que se pode extrair disso, Nick Fuentes. Quais são especificamente os pontos que ele está levantando que são realmente bons? É quando ele fala sobre como ele ferrou com a Turning Point Estados Unidos da América e depois ficou se contorcendo na frente da câmera como se estivesse sodomizando fisicamente? Isso. É disso que ele está falando? Esse é o ponto válido que ele está levantando? Ou é quando ele fala sobre o quanto ama Stalin e admira Stalin? Isso é um ponto válido? Esse é o tipo de coisa com a qual as pessoas se identificam. Ou quando ele elogia Hitler e diz Hitler era um cara legal, na verdade Hitler era um fracote, é isso que Hitler era, e ele era péssimo em estratégia. Por isso ele levou uma surra várias vezes e foi enganado por tanques infláveis por causa do exército fantasma. Mas enfim. Então, sério, era pra gente encontrar grandes ideias vindas de um nazista gay afeminado que fala o quanto ama Stalin e só entende. Assim como a camada de cima, a espuma superficial da história. Ok, quero dizer, acho que qualquer um faz qualquer coisa por cliques hoje em dia. Boa noite, ou o que acha? Talvez, eu não sei, talvez seja mais tarde para ser justa, talvez seja mais tarde mesmo. Quero falar sobre Nick Fuentes por um instante. O motivo pelo qual as pessoas gostam de Nick Fuentes é porque ele é incrivelmente divertido. Ele é incrivelmente divertido. Ele simplesmente te entretém, faz você querer assisti-lo. Mas neste momento, agora confundimos entretenimento com argumentos intelectuais de verdade. E adivinha qual deles vence toda vez? O entretenimento sempre prevalece. Se você, como comentarista política séria, leva pessoas como Nick Fuentes a sério, isso é um problema. Sim, ele é divertido. Sim, ele tem pontos engraçados. Sim, ele é interessante de ouvir. Dou isso a ele. É por isso que ele teve sucesso, mas ele não é um argumento intelectual que deve ser levado em consideração. Ele é um novo tipo de estrela de reality show, uma podcaster. Quando Tucker Carlson e Megyn Kelly não só dão espaço para ele, mas também afirmam: sim, ele tem muitos pontos válidos, deem crédito a ele. Ao saber no que esse cara realmente acredita e o que faz com seu movimento, a discussão se torna imperdoável e indefensável. Vamos em frente e corte para o 21, pode ir. E então veio Candace Owens, que realmente enlouquece as pessoas. Ficaram irritados porque não a critiquei pelo que disse sobre Israel e Charlie Kirk, mas não critiquei. Porque eu estava totalmente de acordo com essas perguntas serem feitas e ainda estou tipo, desculpa, mas estou mesmo, estou cansada dessa besteira. Eu tenho o direito de questionar se alguém alinhado com Israel ou vindo de Israel pode ter tido algo a ver com a morte do Charlie? Isso é uma enganação. Ninguém está questionando o discurso de ninguém, estão questionando a lógica por trás dele e a incapacidade de defender logicamente o motivo. Isso não é ninguém criticando o uso da liberdade de expressão de alguém, só estão apontando que parece bobo e antissemita só por ser antissemita. Ela também não estava questionando, ela só estava fazendo declarações que eram completamente malucas e já foram totalmente desmentidas. Tipo, quero dizer, a gente quer mesmo falar sobre todas aquelas coisas dos aviões, porque aparentemente ela nem conseguia ler as rotas de voo? Isso é constrangedor, talvez por isso ninguém mais ouça o podcast dela. No início, muitos ouviam as coisas da Candace Owens. É como passar devagar por um acidente ou assistir os selvagens e maravilhosos whites da Virgínia Ocidental. Você só quer saber até onde a loucura vai. Mas aí, sabe, depois de um tempo, especialmente quando você não apresenta provas, esse interesse diminui. E criticar isso não é a mesma coisa que criticar o discurso de alguém sobre isso e apontar que alguém não faz. Quero dizer, chamar a atenção regularmente e não ser consistente nisso, e acho que esse é o ponto principal. Eu não entendo por que as pessoas vão atrás, por exemplo, de Ted Cruz se elas não gostam de algo que ele diz enquanto proclamam que não tem inimigos à direita. E tudo bem, mas criticar alguém como Owens ou Fuentes aparentemente não pode acontecer porque é esse o controle de acesso que está acontecendo. Estão dizendo para você que não pode criticar o pensamento retrógrado, primitivo, quase incestuoso que é demonstrado por Owens e Fuentes no podcast deles.
Você não pode criticar isso. E se você criticar as pessoas que dão espaço ou divulgam isso, e ainda nem fazem o trabalho de questionar de verdade ou de fazer perguntas difíceis sobre isso, você é acusada de tentar cancelar essa pessoa ou controlar o que ela diz. Nós estamos simplesmente apontando a inconsistência e a hipocrisia de criticar uns e não criticar todos. Ou fingindo que você é durona e que faz perguntas difíceis. Quando alguém chama a esposa do seu amigo de JIT e você nem pergunta, isso parece covardia, não jornalismo. Isso é agir como um órgão copulador feminino. Isso é ter medo de perder cliques desse público. E você está sendo também uma prostituta digital e está com muito medo de perder essa fatia digital, essa parte da audiência. As pessoas estão falando sobre a inconsistência e eu acho que isso é uma fuga intelectualmente obscena. Reclamar que, de alguma forma, pedir consistência é a mesma coisa que tentar cancelar alguém. Quero dizer, as pessoas precisam parar de se achar importantes. Ninguém está pedindo para cancelar ninguém. Elas estão simplesmente comentando de forma precisa sobre a inconsistência e não fazendo perguntas difíceis para todo mundo. Eu acho isso seguro, pois não preciso depender de ninguém, nem de investidores do Catar. Eu não preciso depender, sabe, de parceiros de negócios ou de qualquer outra pessoa para conseguir fechar minhas contas. E eu nunca me rebaixaria tentando agradar o público de um twink nazista só para ganhar meu pão de cada dia. Então eu não preciso participar desses joguinhos, por assim dizer. Então eu só acho completamente injusto apresentar a recusa de uma prática consistente no que diz respeito a questionamentos duros, como se fosse cancelamento. Não é isso de jeito nenhum. Vovó Groyper, como Megyn Kelly é conhecida agora, ou a prostituta digital, como Dana agora a apelidou, cometeu um erro. Notei isso com frequência. Ao falar de comentaristas políticos, falo dos Tuckers, Nicks, Candaces e Megans. As pessoas costumam se apegar aos próprios argumentos e discutir detalhes do que disseram. A Megyn pode dizer isso. Ela tem o direito de não criticar a Candace. Isso é um direito dela. Se você quer saber se precisa confiar em uma voz e ouvir alguém, você não está ouvindo apenas o que sai da boca dessa pessoa. Você está ouvindo a maneira como ela faz as coisas. Elas são intelectualmente honestas? São consistentes em seus argumentos? Estão constantemente tentando se defender? Mudam de opinião o tempo todo? Quanto dinheiro elas recebem de outras pessoas, o que pode torná-las menos confiáveis? Elas bajulam certos públicos? Elas agem com 2 pesos e 2 medidas ao lidar com pessoas e conteúdos diferentes? E quando a resposta for sim, Megyn Kelly, por exemplo, ataca Elon Omar, Cardi B e outras mulheres que são mães, sem poupar nada. Mas quando se trata de Candace Owens, ela não faz isso porque ela é mãe. Eu não me importo com o conteúdo, se ela está indo atrás de uma mãe ou se essa mãe é uma boa mãe ou uma má mãe. Eu não estou comemorando o fato de Megyn Kelly ter criticado Elon Omar, nem estou irritada pelo fato de ela não ter criticado Candace Owens. O que me interessa é que essa comentarista política usa 2 pesos e 2 medidas, guiada pelos próprios preconceitos. Por isso, estou fora. Quando ela olha para uma personalidade como Nick Fuentes e sabe tudo sobre essa pessoa, e tenta usar um argumento para legitimar a maioria dos argumentos dele. Todo mundo vê que isso é verdade. Eu tenho um problema com isso. Mostre a história verdadeira e de quem você fala. Não é isso que ela faz agora. Quero dizer que esses trechos foram tirados de contexto. Tem muito mais conversa que acontece, mas não é muito melhor. Simplesmente não é muito melhor. Essa é a verdade infeliz. E agora, estou feliz em anunciar o funeral e o fim dos Tuckers. Os programas da Megyn e do Nick Fuentes vão estrear, não eles, mas seus programas, como foi com a Candace. Eles vão fracassar porque se colocaram do lado errado da história e ninguém vai perdoá-los. Pode demorar mais, mas a legitimidade e a confiança neles foram destruídas. Megyn Kelly apostou no cavalo errado. Nunca, jamais, aposte em um cavalo de Troia islâmico.